Olá, pessoal. Tudo bem com todos? Espero que sim. Meu nome é Jadismar, para quem não me conhece, professor de Sociologia. Sou, na verdade, formado em Filosofia, mas atuo também nessa área da Sociologia, áreas essas que estão bem próximas. Então, estou aqui para poder contribuir na formação de vocês, para poder contribuir, levantando questionamentos, discussões a respeito de problemas sociológicos, de problemas, que estão aí na sociedade para serem pensados, para serem discutidos, né? E, enfim, eu sei que essa forma de aula ela é bem diferente, é um tanto desafiadora, tanto para vocês quanto também para nós, professores, o que foi preciso se moldar, se reinventar para poder promover tudo isso. Então, espero que, de certo modo, seja bem proveitoso, que possa haver essa interação entre eu, professor, entre vocês, alunos, e que possamos, nos ajudar mutuamente, tá certo? Para iniciar a nossa aula, eu escolhi o tema da política, vou espelhar aqui o material para que vocês possam acompanhar também e que a gente possa fazer essa interação. Então, como eu disse, o tema da aula é política. Eu vou apenas aqui aumentar a tela para facilitar para vocês. Então, política. A princípio, quando nós tratamos do conceito de política, a ideia que nos remete é que a política está associada a partidos, a divisões representativas, partidos políticos, partido A, partido B. E, na verdade, não é bem assim. Ah, professor, mas os partidos políticos não estão relacionados à política? É óbvio que sim, estão. Porém, não é só isso. Reduzir a política a isso é reduzir demais. Nós não podemos fazer dessa forma. Então, pensar a política é muito mais extenso. A política como organização, a política é como administração, e tudo isso está relacionado a partidos? Sim, porque estes nos representam. Porém, não é somente isso do que trata a política, tá certo? Então, para iniciar nesses questionamentos aqui, só para a gente refletir um pouco, o que é política? Está relacionado a partidos políticos? Será que somente a partidos políticos, as representações do povo, as divisões territoriais? Será que política é somente isso? Será que política está relacionado à divisão de estados, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio, Mato Grosso, Amazônia? Não, não podemos pensar somente dessa forma. Há uma organização social, de culturas, há uma organização social, política, econômica, a governança também. Então, percebam que são inúmeras possibilidades de pensarmos o conceito de política, mas nós não podemos reduzir nem estreitar esse conceito de forma muito grande. A gente precisa, vamos dizer assim, deixar mais largo essas possibilidades de refletir sobre o conceito de política. Então, é possível dizer que está relacionado a partidos políticos? Sim. A divisões territoriais? Sim. É possível dizer que a política é uma organização social? Também. É possível dizer que a política está relacionada à governança? Também. Então, percebam que são N fatores que englobam o conceito de política e que todas elas faz com que a política seja pensada. Então, é muito mais vasto, é muito mais além do que esse conceito de política como representatividade. Para início de conversa, precisamos entender a questão da política a partir de suas origens. Então, a política, a palavra política, ela é de uma origem grega, ela nasce na Grécia,
provavelmente na Grécia Antiga, na época dos primeiros filósofos, os filósofos considerados clássicos, né? Sobretudo Aristóteles. Então, política, ela tem como uma finalidade aí tratar de grupos sociais, e que na época esses grupos sociais que integravam a polis. A gente sabe que a polis era um nome dado para as cidades-estados na Grécia Antiga. As cidades-estados eram cidades independentes, né, que produziam os seus produtos, tinham o seu próprio comércio, tinha a sua própria moeda, a sua própria língua, né? Então, era um estado, uma cidade, né, independente. Então, a política começa a se estruturar justamente ali naquela época, onde as pessoas participavam das decisões políticas, né? Na verdade, as pessoas que eram consideradas cidadãos, né? No caso, homens livres, comerciantes, né? Era um número demasiadamente pequeno, uma vez que as mulheres não eram consideradas cidadãs, uma vez que os escravos não eram considerados cidadãos, uma vez que os metecos, né, os povos que vinham de fora, também não eram considerados cidadãos, né? Então, era um número pequeno. Porém, a política tem seu início ali naquele cenário grego, né, na Grécia Antiga. E aí aparece Aristóteles, um grande pensador, um grande filósofo, né, que nasceu nesse período, o qual escreveu um livro chamado A Política, né? E nesse livro ele trata o conceito de política. Ele vai dizer justamente isso que está aí nesse quadro. Ele diz: o homem é, por natureza, um animal político. Tem primeiro na família sua socialização e garantia da manutenção da vida em seus aspectos financeiros e educativos, encontrando no fiel cumprimento das leis a justiça, dando que só podemos ser felizes no exercício da justa medida, ou seja, sendo prudentes e encontrando meio termo em nossas ações. Então, Aristóteles, ele fica famoso, né, por tratar de muitos assuntos, mas ele se destaca também por esse tema da política. Ele vai dizer que o homem é um animal político e, uma vez sendo um animal político, ele precisa viver em sociedade. Não podemos viver isolados no mundo. Precisamos desse contato mútuo entre pessoas, né? E isso faz de nós seres humanos, né? Então, a primeira sociedade, nós podemos dizer que é em nossa casa, onde a política se faz presente, né? Óbvio que tem o chefe da família, seja o pai, seja a mãe, e os filhos estão ali, mas em uma hierarquia bem menor referente aos pais. Então, percebam que em todos os aspectos, a política se faz presente, seja na nossa casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na sociedade como um todo. Então, imprescindível pensar a política, imprescindível compreender o papel da política no meio social, na nossa relação com as pessoas, né? Então, partindo desses elementos, alguns estudiosos do assunto concluíram que tratar de política é cuidar das decisões sobre problemas de interesse da coletividade. E, por isso, definiram política como arte e ciência do governo, né? Ora, a política como interesse do povo. O que é isso? Quer pensar a política como interesse do povo? Ora, temos nossos representantes? Sim, temos. Temos aqueles que governam? Sim, temos. Mas esses que governam, eles estão governando em nome do povo. Veja que numa democracia como o Brasil, por exemplo, né, nós elegemos nossos representantes, eles vão para lá, eles tomam as decisões, porém, as decisões essas que é dado o direito para eles fazerem através do nosso voto. Então, eles não estão lá, né, para tratar de suas
prioridades. Eles não estão lá para tratar de suas questões pessoais, mas de questões coletivas, uma vez que são representantes do povo. Então, não deveria se pensar, né, na questão política como possibilidades de solução de problemas particulares, mas resolução de problemas coletivos do povo. Não é possível pensar a minoria, mas é preciso pensar a maioria, né? Por isso que existe a questão da política. Então, alguns estudiosos vão dizer que a política está relacionada aí a estes dois conceitos, que é a arte e ciência do governo. Vamos ver um por um agora. Ora, a política como arte. É arte porque comporta e exige muita invenção e uma sensibilidade especial para conhecer os seres humanos, suas necessidades, suas preferências, seus caprichos, suas virtudes, visando encontrar o modo mais conveniente de conseguir a concordância de muitos e promover o bem comum. Ora, pessoal, imaginem, a nossa vida pessoal, ela exige de nós certas habilidades, não é verdade? A nossa vida pessoal exige de nós cuidado, exige de nós, vamos dizer assim, toda uma programação, né? Toda uma preparação para tudo aquilo qual nós fazemos. Na política não é diferente. Exige uma preparação, exige uma programação, exige toda uma forma de fazer com que aquilo acontecer. E isso é arte. Veja, a gente decora uma casa, é preciso fazer uso da arte. Eu vou preparar uma aula, precisa da arte para fazer esses slides, para organizar de forma didática, para que vocês possam compreender. Então, na política não pode ser diferente. Então, governar, fazer uso da política é fazer também uso da arte. Então, representantes políticos precisam estar atentos para essas questões. Não só a política pública, né, mas a política privada também. Por exemplo, as grandes empresas que atuam no mercado, existe política dentro delas? Sim, é óbvio que existe. Há hierarquias, e as hierarquias estão lá justamente para manter essa organização. Na nossa casa existe política? Sim, como acabei de falar. E isso exige arte. Isso exige uma organização. Né? Tudo bem? Então, o outro ponto é a ciência, né? A política como ciência, porque hoje existem várias ciências que estudam os comportamentos humanos e assim se torna possível estabelecer cientificamente algumas regras à vida humana em sociedade e sobre como os seres humanos deverão reagir a cada situação. Ora, é fácil? Não, não é fácil, né? É complexo, é complexo. Então, a arte da política é uma arte que exige um tanto do cidadão, um tanto daquele a quem é atribuído responsabilidade, a quem é atribuído ali um cargo, né? Então, para que a política ela aconteça de forma, vamos dizer assim, positiva, é preciso estar elencado todos esses fatores. Não é à toa que Aristóteles vai dizer que a boa justiça, né, é a política do justo meio, da justa medida, porque mantém-se o equilíbrio entre dois extremos, nem de mais para um, nem de menos para outro. Então, ali no meio, o ponto firme, mantendo o equilíbrio entre duas medidas. Né? Tudo bem? Então, o centro da atividade política é a busca do poder. Max Weber, né, ele vai dizer o seguinte: a política é a luta por participação do poder ou influenciar sua repartição. Ora, a política nos leva a refletir justamente sobre
a possibilidade de influenciar uma organização, a possibilidade de influenciar uma administração. E é justamente isso que os cidadãos procuram, né, quando, por exemplo, escolhem representantes para fazê-lo. A política é exatamente isso, né? O Brasil, por exemplo, ele está dividido em estados. Cada estado possui sua representatividade. E essas representatividades, elas são escolhidas pelo próprio povo, para que possam governar buscando a melhoria, buscando as melhores formas de fazer com que recursos, com que as políticas públicas possam chegar até as pessoas. Né? Então, política como luta, política como influência em sua participação. Luta pelo quê? Luta por melhores condições. Influenciar o quê? Influenciar uma melhor organização, uma melhor administração, uma melhor representatividade do povo. Então, veja que é muito bonito pensar essa teoria, né, que se fosse aplicada da forma como a nossa administração ela seria bem mais positiva, ela seria bem mais acessível às pessoas com menos condições financeiras. Então, percebam que é bem interessante pensar essa questão política. E aí vem um outro ponto tratado por Max Weber, que é a questão do poder, né? Que ele vai dizer que é a possibilidade de impor sua própria vontade, mesmo que contra a vontade dos outros. Então, percebam que há duas vertentes aí. A questão da política, né? E a questão do poder. É pensar a política de um lado e pensar o poder do outro. Ocorre que, há situações que política é confundida com poder. Não podemos pensar política como poder. Quem exerce política exerce poder? Obviamente que sim. Mas é preciso entender que poder é utilizado por aqueles que governam, por aqueles que administram. Né? Então, ele vai dizer que poder é a possibilidade de impor sua própria vontade, mesmo que contra a vontade dos outros. Né? Ocorre que, pessoal, imaginem, impor a nossa própria vontade, às vezes vai de encontro com a vontade dos outros, ultrapassa limites, né? Invade, né, o limite do outro, e isso faz com que nós sejamos impositores, vamos dizer assim, impondo nossa própria vontade, fazendo com que uma vontade particular, pessoal, se sobressaia diante de uma vontade ou uma necessidade coletiva. E isso não é interessante, né, enquanto pensamento político. Para a gente entender essa questão, vamos pensar o seguinte exemplo. Por exemplo, o poder através da ameaça. Um assalto. Né? Imagine que uma cidadã está caminhando na rua e, de repente, ela se depara com um assalto, em que uma outra pessoa, de forma imposta, né? Está ali impondo um poder sobre ela e retira os seus bens. Né? E ela sente-se ameaçada. Ela não quer fazer aquilo, mas ela se sente ameaçada e por isso entrega os seus bens, né? E o bandido simplesmente vai embora. Ou seja, ele utilizou de força? Sim. Que tipo de força? Né? Uma força ameaçadora. Exerceu poder? Sim. Mas um poder, digamos assim, ilegítimo. Né? Agora, imagine que a polícia começa a seguir esse cidadão que roubou a moça para poder tomar os seus bens e ainda prendê-lo. Né? Ele quer ser preso? Obviamente que não, mas se sente obrigado, se sente forçado a fazer aquilo, entregar os bens roubados e ser preso. Ele não quer, mas foi. Mas veja que tem duas formas aqui de entender a questão do poder.
né? O primeiro, o assalto, de uma forma ilegítima. E o segundo momento, a repressão do assalto pela polícia, que repreendeu o assaltante, recuperou os bens da moça e ainda o prendeu. Então, percebam que essa segunda forma de exercer poder é uma forma legítima. É uma forma que é aprovada pela própria sociedade. Então, de um lado, nós temos o poder como ameaça, de forma ilegítima, e no segundo, nós temos o poder como uma forma legítima de atuação, né? Então, poder de forma legítima de um lado e poder de forma ilegítima do outro. Então, Max Weber, ele trata a seguinte questão: dominação é probabilidade de encontrar obediência em um grupo de pessoas. É possível dominar? Sim. Quando é que há dominação? Quando um grupo de pessoas permitem ser dominadas. Né? E como é que isso acontece? Pode acontecer de duas formas. De forma legítima e de forma ilegítima, não legítima. Né? No caso do assaltante, ele exerceu uma dominação sobre a moça, porque a dominou, tomou seus bens, mas de forma ilegítima. O policial, em relação ao assaltante, exerceu uma dominação? Sim, mas de forma ilegítima. Então, Max Weber vai dizer, a dominação para durar precisa ser legítima. E, para ser legítima, as pessoas precisam se convencer de que é certo obedecer. Ora, é legítima quando dura. Né? E para durar, as pessoas precisam se convencerem daquilo. Né? É por isso que ele vai dizer que há 3 tipos de dominação. Né? Max Weber vai dizer isso. A dominação tradicional, a dominação racional legal, a dominação carismática. Na primeira, na dominação tradicional, se baseia no costume. Ou seja, se obedece porque sempre foi assim. Né? Isso vai passando de geração em geração. Por exemplo, nas monarquias, obedece-se ao rei, né? Porque é costume obedecer ao rei, porque o rei exerce um poder, porque o rei é quem domina, porque o rei é quem ordena. Então, obedece ao rei por um costume. Também, por exemplo, ao líder religioso. Obedece-se ao líder religioso porque isso é cultural, né? Porque isso é tradicional, né? Tradição, passando de geração em geração, do avô para o pai, do pai para o filho e assim sucessivamente. Nós temos também, segundo Max Weber, a dominação racional legal, que é a crença de que é correto obedecer à lei. Né? Sociedades, elas ensinam isso, que a lei, né, precisa ser obedecida, precisa ser cumprida. Né? E nós temos como exemplo aí a questão do funcionário público ético. Um funcionário público que leva a sério o seu papel enquanto pessoa que trabalha para a administração pública, ele vai tentar fazer as coisas da forma correta. Né? Vai tentar seguir ali os padrões éticos, vai tentar seguir os padrões impostos pela lei, sem desviar de nenhuma função, sem desviar nenhum papel o qual lhe é atribuído. Né? Essa é a dominação racional legal, segundo Max Weber. A dominação carismática, por sua vez, é a crença de que o líder político possui qualidades excepcionais, dons extraordinários, mesmo que não os tenha. Né? Pessoas que simplesmente são tidas como dominadores, são tidas como chefes, como líderes. Na verdade, nem sempre são, mas criou-se essa cultura, né? Criou-se esse hábito, é atribuído a ele. Né? Por exemplo, Adolf Hitler é considerado um grande líder? Sim, é. Né? No entanto, ao mesmo tempo que foi um grande líder, ele foi também um grande massacrador, por exemplo, que tirou muitas vidas. Então,
veja que há aí essa discrepância, né? De um lado, né, aquele que é tido como um representante, como um líder, e de outro, não. Mas cria-se essa cultura. Tudo bem, pessoal? Então, percebam que Max Weber vai diferenciar os tipos de dominação. De um lado, a dominação como legítima, como nós vimos no outro slide, e de outro lado, a dominação ilegítima. E aqui ele ainda faz essa distinção, essa diferença em 3 tipos de dominação, segundo ele. Tudo bem? Então, percebam que a política ela vai muito mais além do que aquilo qual nós sempre pensamos. Porque, às vezes, nós criamos um pré-conceito, ou seja, um conceito antecipado, vamos dizer assim, né? Nós costumamos se precipitar, às vezes, quando nós tratamos de alguns assuntos. E muitas vezes isso ocorre na questão da política. Pensar a política como negativa, pensar a política como relacionada à corrupção, e não é. É reduzir muito, como eu falei no início. Então, é preciso enxergar a questão política como algo bonito, e realmente é bonito. É organização, é divisão, né? É pensar uma hierarquia aí que coloca ordem nas coisas. E dessa forma, é muito bonito pensar a política, né? Então, espero que esses conceitos possam aí influenciar, desmistificar preconceitos em vocês, para poder reconstruir uma forma de pensar diferente sobre política. Tudo bem, pessoal? Então, vou deixar a atividade para que vocês possam responder, certo? Espero que tenha ficado claro essa reflexão, essa discussão sobre o conceito de política, e qualquer dúvida, podem mandar mensagens que eu procurarei de toda forma responder cada uma delas. Tudo bem? Até breve, então.